Porque naquela circunstância, naquela altura, todo o povo de Israel não tinha bons olhos para a vida de Salomão. Israel via na vida de Salomão que ele era um moço inexperiente para tamanho feito de comandar o povo de Israel. Eles olhavam para o seu pai Davi e via que o seu pai Davi era um guerreiro poderoso, o homem que fez com que Israel crescesse poderosamente em território, fez que todas as nações em volta de Jerusalém, de Israel, temessem o povo de Israel, os seus exércitos. Então aquela comparação que o povo dava a Salomão era muito inferior como foi o seu pai Davi. Então Salomão, para ser um comandante de Israel, ele tinha que ter uma bagagem muito forte para que o povo viesse a acreditar. E de maneira nenhuma o povo acreditava, porque Salomão ele viveu na luxúria, na bonança, na tranquilidade. Nos textos ao qual Davi, seu pai, guerreava todas as guerras, todas as batalhas, você olha o texto bíblico, você não vê o nome de Salomão citado nas guerras que Davi guerreou. E quando o seu pai Davi, ele está prestes a falecer, então ele chama a Salomão e começa a conversar com Salomão e dizer: olha, os meus dias na terra estão se findando, eu estou pronto para ir para o lugar dos mortos. Mas olha, meu filho, eu quero que você ande em obediência ao Deus como seu pai foi. Eu quero que você aplique, meu filho, as leis do Senhor e seus estatutos, e que ande em todos os caminhos do Senhor como seu pai andou. Sendo assim, Deus ele sempre vai estar com você, Salomão. Sendo assim, não só vai estar junto com você, meu filho Salomão, como toda a sua descendência, Deus vai honrar a você e seus filhos, se você obedecer à voz de Deus. Se você obedecer os estatutos de Deus, Deus vai estar sempre com você. E Salomão ouviu os conselhos do seu pai Davi, que já estava prestes a morrer. E passou-se pouco tempo, veio a falecer então a Davi. E Salomão assume o trono de Israel, porque além de ser a vontade de Deus, além de ser parte da vontade de Deus, Salomão, se olhar pela linhagem ao qual nasceu Salomão, ele não era na linhagem o primogênito para herdar o reinado de Israel, mas a promessa de Deus iria se cumprir na vida de Salomão, porque era propósito de Deus na vida desse moço. Apesar que ele, além de tudo, ele era moço de tudo. A história vai dizer que ele tinha aproximadamente 18 a 20 anos de idade. Um moço totalmente inexperiente, não tinha conhecimento em guerra, em espada, em batalha. Como ele faria com que o povo acreditasse que Deus o colocou naquele lugar? Salomão, ele viveu uma experiência do povo não acreditar nele. Salomão, ele foi filho de uma mulher chamada Betseba. Betseba teve 4 filhos além de Salomão, e Deus o escolheu para guerrear. E Salomão então ele sacrificou animais a Deus. Salomão ele buscou a presença de Deus, e dentro dessas buscas, um dia em sonho, Deus apareceu a Salomão e perguntou para Salomão: olha, Salomão, diz o que você quer que eu vou te dar. Deus, em outras palavras, Deus estaria dizendo assim: Salomão, pede o que você quiser, seja o que for, eu vou te dar. Na brincadeira no dia de hoje, é como você recebesse um cheque
de um empresário muito rico, ele só assinasse embaixo e falava: pode gastar à vontade. Seria mais ou menos assim. E Salomão, diante daquela revelação, daquele sonho, ele pede a Deus sabedoria para que ele pudesse conduzir o povo de Israel, porque ele era um jovem incapacitado para conduzir o povo, para que ele pudesse ter sabedoria de Deus, para que ele pudesse entrar e também saber sair com o povo de Israel. E Deus se admirou em ver em Salomão tamanha petição que ele pediu, sabedoria, porque se fosse um de nós aqui, ou talvez nós todos aqui, se Deus tivesse se nós tivéssemos esse privilégio de ouvir da boca de Deus: pede o que você quer, eu vou te dar. Você imagina o que eu queria? Imagina o que você queria, né? Mas Salomão, ele não pediu riqueza, nem ouro, nem prata, nem status, né? Nem a derrota dos seus inimigos. Deus disse para Salomão: você não pediu nada disso, mas eu vou te dar riqueza e prosperidade e sabedoria. E Salomão, então, a partir daquele momento, Deus agraciou a vida de Salomão e deu-lhe a ele sabedoria, para que ele pudesse conduzir o povo de Israel. Muitas das vezes é que nós precisamos observar esses pontos fundamentais que tem na Bíblia Sagrada, de nós também ter a mesma sensibilidade de pedirmos a Deus sabedoria, para que nós possamos viver num dia conturbado como nós estamos vivendo hoje. Me fez lembrar que apenas 2 homens na Bíblia tiveram o privilégio de receber essa palavra: pede o que você quer, eu te dou. Primeiro foi Salomão, e depois de Salomão foi o cego de Jericó. Pedes o que você quer, e Deus o abençoou poderosamente. E Salomão então viveu naquela circunstância, naqueles dias, até que um dia apareceu diante de Salomão 2 mulheres. A Bíblia vai dizer, dentro do capítulo 3 que nós lemos, vai dizer que essas 2 mulheres, a Bíblia relata que eram 2 mulheres prostitutas que chegaram diante do rei Salomão, para que Salomão julgasse a causa dessas mulheres, porque ela estava diante de um fato que somente um homem movido pelo Espírito Santo de Deus pudesse julgar a causa daquelas 2 mulheres, porque era uma causa impossível humanamente de resolver aquela causa. Mas essas 2 mulheres prostitutas chegaram a Salomão e disseram: olha, Senhor, nós moramos em uma casa. Eram 2 mulheres, 2 prostitutas. A Bíblia classifica elas mulheres da vida. E ela chegou diante: olha, eu e essa mulher, nós moramos em uma casa, dentro da mesma casa, e ali não mora ninguém a não ser nós 2. Mas um dia, eu ganhei um filho, e passou-se 3 dias, esta também ganhou um filho. Mas quando nós fomos dormir, quando nós fomos deitar, a mulher, ela pegou o seu sono profundo, virou-se, dormiu e virou-se em cima da criança e matou a criança. Ela explicando para o rei este fato, porque essas 2 mulheres, quando elas foram diante do rei Salomão, nós entendemos aqui que Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Deus não faz diferença de homem, de mulher, de criança, de jovem, de adulto, porque Deus é um Deus justo. Aqui está uma lição para nós nesta noite, para que nós tenhamos também a mesma visão que o rei Salomão teve naquele momento, de olhar para aquelas 2 prostitutas
e vê que a sociedade, o ser humano, todo o povo de Israel discriminava ela, jogava ela fora, não dava atenção, mas o rei Salomão atentou para ouvir as causas daquelas mulheres. Então Deus ainda não faz acepção, e ela começou então a se explicar, a dizer para Salomão acerca do que havia acontecido com aquelas duas mulheres. E a Bíblia vai dizer que ela começa então a contar: olha, nós estávamos na mesma casa, eu ganhei uma criança, depois de 3 dias ela ganhou a dela, e só tinha nós duas, não tinha mais ninguém. Mas ela deitou sobre a criança e matou. E ela pegou, acordou de madrugada, e pegou a criança que estava morta, levou até a minha cama, e colocou sobre o meu seio o filho dela que estava morto, e pegou o meu que estava vivo, e colocou sobre o seu seio. E a Bíblia vai dizer que Salomão passou a ouvir as causas daquelas mulheres, e as duas ficavam discutindo, debatendo, batendo boca, e Salomão observando a isso. Sabe o que me faz pensar nesta mulher? Que essas duas mulheres eram duas moças judias, elas faziam parte da linhagem de Israel, elas mulheres israelitas, mas foram viver uma vida outrora totalmente afastadas da vontade de Deus, viveram uma vida pecaminosa, imorais, começaram então a prostituir, a vender os seus corpos, aquilo que desagradava a Deus, aquilo que ofendia as narinas de Deus, porque aquelas duas mulheres, provavelmente, elas davam o seu corpo para os outros homens, e isto era a vida daquelas mulheres. E Salomão, ouvindo tudo isso, mas vivendo esta vida, nem entre um companheiro e entre outro companheiro, mas um dia elas encontraram um homem, e ao deitar-se com este homem, elas vieram engravidar, ficar grávida. E a partir do momento que ela começou a ficar grávida, a sentir que estava grávida, ela começou a sentir uma diferença no seu corpo. Você que é mulher, você sabe melhor que nós homens, já começou a sentir enjoo, tontura, e ela já começou a pressentir que ela estava grávida. Então, a partir daquele momento, ela já não comia qualquer coisa, ela já não se alimentava de qualquer coisa, ela não bebia qualquer leito, porque ela olhava para dentro dela, sabia o que estava sendo gerado dentro do seu ventre, era uma criança, e ela queria que aquela criança fosse uma criança sadia, fosse uma criança pura, uma criança bem cuidada, bem tratada, bem preparada. Então ela procurou viver uma vida, essa é uma imaginação minha, porque as irmãs sabem melhor que eu, que quando você que tem uma criança, você, a partir do momento que você engravidou, o seu comportamento mudou. Você olha bem para você ver, você passava na cidade, ia, voltava na cidade, não suportava com nada, mas a partir do momento que você sentiu que está grávida, as lojas que você nem dava atenção, que era de criança, você já passava, olhava o vestidinho, olhava o macacãozinho, olhava o sapatinho, olhava a meinha, já mudou o comportamento, né? Já a vida dela já começou a mudar, após ela saber, após você saber. A conversa dela, ou a conversa sua, só falava de bebê, só falava de criança, só falava de roupinha. E pegava o celular, antigamente entrava no celular, via vários vídeos, variados, mas a partir do momento que ficou gestante, só via vídeo de bebê, coisa de criança, ensinamentos, coisas que ensinava a criança. Começou a tentar, e essas duas mulheres não foi diferente.
Ela começou a buscar, isso é uma interpretação minha, porque depois eu quero aplicar na nossa vida. Isso é uma lição que Deus me deu hoje à tarde, para que eu possa compartilhar com os irmãos. E aí essas duas mulheres, então, provavelmente, com os cuidados daquela gravidez, com o zelo daquela gravidez, ela não fazia nada daquilo que prejudicava a criança. Você já viu uma mulher grávida, quando ela vai ganhar um presente de alguém, de preferência um bolo, um pedaço de bolo? Você já viu uma mulher grávida? Uma vizinha veio trazer o bolo para ela, fala: tem um bolinho aqui no tapoer. Ela recebe tudo, mas sabe o que ela faz? Ela joga fora, porque ela tem medo que alguma coisa que tenha naquele bolo venha fazer mal para a criança, porque ela, o zelo, o cuidado que ela tem por aquilo que está sendo gerado é muito grande. E assim, amados irmãos, não foi diferente eu e você. Essas duas mulheres, levando para o lado espiritual, ela não é diferente de mim e de nós todos aqui, de vocês. Outrora, antes de nós conhecermos também este homem, nós vivíamos um mundo de prostituição, de pecado, de bebida, de droga, de coisas erradas, fazia tudo aquilo que desagradava a Deus, fazia tudo aquilo que era abominação diante de Deus. Mas um dia nós tivemos um encontro com este homem chamado Jesus, e a partir daquele momento que nós tivemos esse encontro com Jesus, o nosso comportamento já começou a mudar, como aquelas mulheres também começou a mudar. Mas na vida dela eu quero levar para o lado literal, mas para nós quero levar para o lado espiritual. O nosso comportamento começou a mudar. A comida que nós comíamos lá no mundo, os banquetes do mundo, nós já não comemos mais. As bebidas que o mundo oferecia para nós já não bebíamos mais, já não participávamos das coisas que eram abomináveis, porque nós tivemos um encontro com Jesus, e Jesus gerou dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então, a partir daquele momento, nós começamos a cuidar para que o Espírito Santo de Deus ele cresça dentro de nós, desenvolve o nosso caráter, modela o nosso caráter diante de Deus. E nós vemos isso na nossa vida, no dia após dia. O encontro que nós tivemos com o Senhor, começamos a ter comportamento diferente. Nós paramos com as coisas erradas deste mundo. Nós começamos a olhar para a igreja, a olhar para Cristo, a olhar para o Espírito Santo de Deus, e fazer com que tudo que nós fizemos ou iríamos fazer viesse agradar a vontade de Deus, porque o que estava sendo modelado em nós era o caráter do verdadeiro cristão. E para isso, você cuidou da sua vida espiritual, você zelou da sua vida espiritual, você via que coisas que eram erradas, que entristeciam o Espírito Santo que habita dentro de você, você dava um passo para trás e dizia: eu não bebo, eu não faço, porque isso desagrada a Deus, isso ofende a Deus. E aquelas duas mulheres também não fazia nada que fazia prejudicar as crianças. Mas até que se passou 9 meses, até que foi chegando os dias dela dar à luz aquelas duas crianças. Olhando para trás, 9 meses se passou, 9 meses angustiante, 9 meses de dor, 9 meses de enfadação. A mãe já não podia dormir de qualquer jeito, a mãe tinha que dormir sempre de lado, ou sempre do outro lado, nunca de barriga para baixo, como era costume. Então passou-se 9 meses, foi chegando o dia, ela começou a ter contração, começou aquela dor cada dia mais, e ela com aquele sofrimento, com aquela dor, e passando mal, muitas das vezes, nasceu a criança. Veio nascer a criança. E quando nasceu aquela criança, após 3 dias,
a Bíblia vai dizer que também nasceu a criança da outra, que elas viviam na mesma casa, que comiam junto da mesma panela, compartilhavam das mesmas comidas, da mesma água, do mesmo refrigerante. Mas quando passou-se os dias que nasceu aquelas crianças, uma das mães que lutou tanto, que batalhou tanto, que sofreu tanto, que viveu um momento de dor, de tristeza, de choro, de agonia, porque a criança estava sendo gerada, e ela passou-se aqueles dias, parece que ela esqueceu do sofrimento que ela havia tido, e naquela noite ela dormiu e virou-se sobre o neném, sobre a criança, e veio falecer, veio morrer aquela criança, porque aquela mãe, que a partir do momento que ela recebeu aquela bênção, aquela vitória de ter aquela criança, ela começou a relaxar, ela não começou mais a zelar daquela criança, a cuidar daquela criança, aquela bênção que com tanto sacrifício ela adquiriu para a vida dela, ao ponto de ela deitar-se sobre a criança dela. Ela não cuidava, ela dormia, veio o sono da sonolência, uma mulher desatenta, a ponto de deitar sobre a criança e não observar, não olhar para trás e ver com todo o sofrimento. Ela teve aquela criança e ela veio matar aquela criança. Provavelmente aquela criança debaixo daquela mãe começou a mexer, começou a chacoalhar, começou a tentar dar sinal para a mãe que ela estava matando, estava sufocando aquela criança, mas a mãe estava dormindo com sono pesado e matou a criança. Até que levaram para o rei, para que o rei julgasse as causas delas. Sabe o que me faz eu refletir isso tudo que eu acabei de falar? Eu e você também vivemos essa mesma experiência. Nós estávamos lá no lamaçal do pecado, na sarjeta, sem expectativa, sem esperança. Mas um dia nós tivemos esse encontro com esse homem que eu já falei, Jesus de Nazaré, e recebemos essa graça, o Espírito Santo de Deus. E com muito sacrifício, com muita lamentação, com muita dor, e muitas das vezes nós tivemos que rejeitar coisas que nós gostamos, coisas que nós amamos, coisas que nós não trocaríamos por nada, mas por amor a Jesus Cristo, nós abandonamos, nós deixamos, até mesmo com sofrimento de sermos muitas das vezes, não sermos os nossos próprios familiares entenderem e compreender a nossa posição, muitas das vezes foram mal compreendidos. E quando se passou aquela luta de nós crescermos espiritualmente, passou-se o tempo, Deus selou você com o Espírito Santo, batizou você com o Espírito Santo, deu dom de línguas estranhas para você, te capacitou espiritualmente, mas com o passar do tempo nós começamos a abandonar um pouco essa intimidade com Deus. Passou-se o tempo, nós começamos a relaxar a nossa vida espiritual com Deus e com a casa de Deus e com as coisas de Deus. Nós começamos a relaxar, a virar as costas. E nisso tudo nós aos poucos começamos então a virar por cima dessa criança que aqui simboliza o Espírito Santo de Deus. Mas Deus me traz aqui nesta noite para despertar você e eu, para que nós não tenhamos esse sono, para que nós não venhamos dormir, mas para que nós venhamos despertar, para que nós não venhamos virar em cima da promessa que nós não tínhamos suor, sacrifício adquirido.
é eu e você refletirmos dentro de nós, é eu e você analisarmos dentro de nós e vermos, né, como está a nossa posição diante de Deus. E se a nossa posição está diante de Deus, já estamos quase dormindo, quase cochilando, é o momento de hoje nós levantarmos nossos olhos e buscar em Deus uma renovação espiritual, para que nós possamos caminhar na presença de Deus. Essas duas mulheres em casa, provavelmente elas ficaram discutindo, debatendo, ficaram xingando uma outra. Não, esse aí é o meu, você pegou o meu é o que está vivo, não, é o seu que está morto, não, o meu é o que está vivo, o seu que está morto. E ficaram discutindo, até levaram para o rei, para que o rei viesse julgar. Então aqui nós aprendemos que nós não devemos brigar, nós aprendemos que nós não devemos discutir, nós não devemos falar palavrão, né, trocar os pés pela mão. Se nós tivermos alguma coisa, né, que nós devemos resolver, que nós vamos diante do Rei dos Reis e coloca a nossa causa diante de Deus, e Deus ele vai julgar as causas, porque nós temos um Deus que é um Deus justo, que ele faz justiça. E aquelas duas mulheres diante do rei, o rei falou: olha, uma fala que o filho vivo é da outra, e a outra fala que o vivo é dela, né? E o rei pegou e falou: olha, tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe então uma espada. E o rei falou assim: olha, já que uma fala que o filho é morto é da outra, e a outra fala que o morto é da outra, então traga uma espada e corta a criança no meio, e reparte uma metade para uma e metade para a outra. Mas a mãe verdadeira, a mãe que conhece seu filho, a mãe que passou 9 meses gemendo, com dor, né, passando enjoo, até mesmo vomitando, ela sabia quem que era o seu filho e disse para ele: olha, foi o texto que nós lemos, ó rei, vírgula, essa vírgula me fez entender: olha, essa criança eu passei com muita dor, essa criança que você está vendo ali em cima para ser cortada, foi com muito choro, foi com muita oração, foi com muita busca, muitas campanhas, muita ida nas igrejas, muita ida nos templos do Senhor, buscando dia após dia, servindo ao Senhor com sinceridade, ó rei, buscando o Senhor com verdade, ó rei. Mas faz assim, ó rei, dá a criança viva para ela, que é melhor a criança viva na mão dela do que ela morta na mão de nós todos. E o rei Salomão virou-se e disse: pega a criança e não mata, e dá para esta mãe, que esta é a verdadeira mãe. E o povo de Israel olhou, né, aquele relato, aquela sentença, e viu na vida de Salomão que Deus era com Salomão, e o povo reverenciou e temeu a Salomão, porque Deus estava com ele. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não deixe o Espírito Santo de Deus morrer dentro de você. Não deixe o Espírito Santo de Deus, né, começar a sair de dentro de você. Na hora que você perceber que as coisas deste mundo, as coisas carnais, as coisas que estão envolvendo este mundo começar a tomar forma dentro de você e sufocar o Espírito que está sobre você, você se levanta, abre os seus olhos e clame ao Senhor e busca ao Senhor, e o Senhor ele vai te encher, ele vai te renovar e vai fazer de você um verdadeiro cidadão do céu, um crente verdadeiro na sua presença. Amém, igreja? Que Deus abençoe suas vidas. Eu agradeço esta oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, Jesus. Uma salva de palmas. Amém. Deus abençoe. Glória. Palavra, né? Aleluia. Irmãos, deixa eu passar uns